Olá pessoal, inicialmente espero que todos vocês estejam bem e vamos dar início à nossa aula de multimídia. Bom, na última aula nós aprendemos como dar vida a um personagem, correto? Ou seja, nós através de matrizes, conseguimos carregar um conjunto de imagens que representam um determinado personagem e através do nosso programa nós fomos capazes de fazer com que esse personagem se deslocasse para a direita, para a esquerda, para cima e para baixo, como se espera em um jogo 2D, correto? Na aula de hoje, a gente vai falar do complemento do que a gente viu na semana passada, ou seja, na semana passada nós estudamos a questão do personagem se deslocando através de um cenário, e nesta semana nós vamos estudar propriamente a questão do cenário. Então, olha, vejam esse exemplo. Nesse caso, pessoal, como vocês podem ver, eu tenho um cenário com diversos elementos. Eu tenho aqui a água, eu posso imaginar que seja água, não é isso? Aqui eu tenho um tom de verde que eu posso imaginar que seja grama. Aqui, nesse gramado, eu tenho o que eu posso imaginar que sejam arbustos. Aqui entre a grama e a água, eu tenho o que eu posso imaginar que sejam cercas, não é isso? E assim por diante. Então esse meu cenário ele é composto por diversos elementos. Aí vem um grande problema, não é? Como é que eu vou construir um cenário desse tipo? Isso não fica muito complicado? Não é muito difícil fazer um cenário dessa forma? Não, pessoal. Não se a gente utilizar a técnica certa, não é? E a técnica certa é o que a gente chama de mapeamento de matriz. Ou seja, nós vamos tentar criar o nosso cenário a partir de uma matriz, correto? Mas como é essa matriz, Tarcísio? A matriz, pessoal, ela tem essa cara que vocês estão vendo aqui do lado. Olha só, eu tenho aqui um conjunto de letras, tá? E cada uma dessas letras ela vai corresponder a um elemento do meu cenário. Então, olha, se vocês prestarem atenção, o X ele equivale ao verde do meu cenário. O A ele equivale ao azul da água no meu cenário. O G ele equivale a esses arbustos que eu tenho no meu cenário. Esse E ele equivale às cercas que eu tenho no meu cenário. Como é que eu posso perceber isso, pessoal? Vejam, gente, a geometria da distribuição dos Gs, por exemplo. Olha aqui, os Gs formaram um L, não é? Eu tenho 3 Gs aqui e um G acima desses 3 aqui. Veja que é a mesma representação que eu tenho na nossa figura, não é? Eu tenho 3 Gs na horizontal e eu tenho 3 arbustos na horizontal e um arbusto na vertical. Então, olha, eu consigo, através dessa matriz, fazer um mapeamento do meu cenário. Como é feito esse mapeamento, pessoal? Como eu faço essa matriz? Isso é o que nós vamos ver agora. Bom, só para reforçar aquilo que já foi dito, no lado esquerdo da imagem, vocês viram que a gente tem uma matriz alfanumérica, e essa matriz, olha, só mostrando aqui, ela tem 14 linhas ela tem 12 linhas e 14 colunas, correto? Vamos contar? Voltando à imagem, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 colunas. E quantas linhas? 12, não era? Vamos contar. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E reforçando, mais uma vez, cada uma dessas letras equivale a uma pequena região desse cenário, correto? Bom, a correlação entre essa matriz e esse mapa é aquilo que nós acabamos de ver, não é? Eu tenho, vejam lá, revendo discutindo novamente aquilo que nós já falamos. Eu tenho que o X ele equivale ao gramado em verde. Eu tenho que o G equivale aos arbustos. Eu tenho que o A equivale à água. Eu tenho que o E da minha matriz equivale à cerca que está próxima da água. E eu tenho o P
equivalendo aos elementos da ponte do cenário. Vamos voltar e ver novamente isso, pessoal. Olha lá. Então está aqui, né? O A representa a água. Então, olha, essa região cheia de A é essa região daqui, correto? Essa outra região com esses As é essa região aqui, correto? Dividindo essas duas regiões de As, ou seja, dividindo essas duas regiões de água, eu tenho esses P's, não é? Que fazem o papel da ponte, correto? E aqui, olha, entre a grama verde, representada pelo X, e a água representada pelo A, eu tenho esse E, não é? E esse E equivale a cerca entre a grama e a água. Correto, pessoal? Então é assim que a gente faz esse mapeamento entre um conjunto de caracteres, né, e um cenário. Daqui a pouco vai ficar mais claro para vocês como essa correlação é realizada e vocês vão entender melhor como isso é feito na prática, tá certo? Para a gente introduzir essa questão dessa correlação, vamos tentar pensar no seguinte exemplo. Vamos imaginar que eu quero gerar uma matriz aleatória de quadradinhos na minha tela, não é? Sendo que cada quadradinho vai ter uma determinada cor. Como é que eu faço isso, hein? Como é que eu gero uma matriz aleatoriamente e desenho essa matriz na minha tela, sendo que cada elemento dessa matriz vai ser equivalente a uma determinada cor? Para fazer esse estudo, pessoal, vamos lá para o nosso Zero Brain Studio, né? Onde a gente vai estudar com mais detalhes esse exemplo. Tá certo? Então, vindo aqui para o Zero Brain Studio, eu já tenho o meu projeto aberto, não é? E vocês vão ter esse projeto nas transparências, mas vamos ver. A primeira coisa que a gente faz é definir um mapa, não é? Então eu tenho um mapa que na verdade é uma matriz. E essa minha matriz, se vocês olharem na função love.load, ela vai ser carregada com alguns elementos aleatórios. Olha aqui, ó, random. Tá? Antes vamos pensar no seguinte, como eu vou carregar essa matriz? Bom, então eu, voltando, criei uma matriz chamada mapa, ela inicialmente está vazia, correto? E aqui na função love.load eu vou carregar essa minha matriz com alguns elementos. Esses elementos eles vão ser números, tá certo? E cada número vai representar uma determinada cor, tá? Para o meu programa ficar legal, esses números não vão ser sempre os mesmos. Esses números eles serão aleatórios, tá ok? Então tá, vamos começar. For i igual a 1 até 26 de 1 em 1. O que eu faço? Eu faço o quê? A criação de uma linha nessa minha matriz. Aí, olha, aqui dentro tem um outro for, né? For j igual a 1 até 20, de 1 em 1. Faça o quê? Agora sim, a cada elemento de uma determinada linha da minha matriz, eu vou associar um valor aleatório. E esse valor aleatório pode ser o quê? Pode ser qualquer número inteiro de 0 até 3. Então, love.math.random de 0 até 3 faz com que aleatoriamente seja escolhido um número 0, ou 1, ou 2, ou 3, e esse valor seja guardado na minha matriz, correto? No elemento ij da minha matriz, tá ok? Então, em resumo, é isso que a minha função love.load faz. Ela carrega um elemento aleatório nessa minha matriz, tá ok? Bom, então aqui eu criei a minha matriz com elementos aleatórios. Aqui, olha, já na função love.draw, eu vou carregar a minha matriz na tela do meu computador. Ou seja, eu vou mostrar a matriz colorida que vocês viram na apresentação. Então, olha, for i igual a 1 até 26, for j
igual a 1 até 20. O que significa isso? Significa que eu estou acessando cada um dos elementos dessa minha matriz. Um detalhe importante, a minha matriz, como vocês viram aqui na transparência, eu vou voltar rapidinho, olha, ela não é feita, a apresentação gráfica dela não é feita por números, ela é feita por cores, correto? Então, olha, nessa primeira parte do meu lovo.draw, ou seja, dentro desses ifs, eu estou ajustando uma determinada cor a cada número da minha matriz. Como assim? Então, olha, por exemplo, se o elemento da minha matriz for 0, então é essa cor que vai estar atribuída a esse elemento da matriz. Agora, se o elemento da minha matriz for 1, então é essa cor que vai estar atribuída a esse elemento. Pessoal, só para lembrar mesmo, que cor é essa, hein? RGB. Tem 255 no G e 0 no R e 0 no B, então isso é verde, né? Correto? Seguindo, se esse meu elemento da matriz vale 2, então a cor é essa daqui, tá? 00255, isso é azul, né? RGB, B de blue, azul, né? E finalmente, se o elemento da minha matriz vale 3, então é essa a cor que vai ser atribuída a ele, correto? Então, com esses 3 ifs, eu traduzo um determinado número que foi atribuído ao elemento da matriz nesse ponto a uma cor, ok? Agora, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que definitivamente desenhar cada um desses quadradinhos. E como que a gente desenha um quadradinho? Isso a gente já aprendeu. Lovo.graphics.rectangle. Então isso vai desenhar um quadradinho. É um quadradinho onde eu só vejo os contornos ou o quadradinho está cheio? É um quadradinho cheio, né? Então por isso eu tenho esse fio aqui, correto? Bom, eu quero desenhar um quadrado. Esse meu quadrado vai estar cheio. Primeira coisa que eu falo, as coordenadas desse meu quadrado. Tentem entender, pessoal, o funcionamento do sistema de coordenadas que eu coloquei aqui. Olha. Por que apareceu I e aqui apareceu J? Por que isso, pessoal? Vocês conseguem perceber? I e J. O que é que isso tem a ver? Vejam que cada elemento da minha matriz, tá? Cada um desses elementos da minha matriz vai aparecer em uma determinada região da tela. Então, esse IJ, ele indica qual é a região onde esse quadradinho deve aparecer. Ok? Tentem depois, com calma, estudar o código com detalhes e vocês vão perceber isso. O I e J, eles mostram para a gente onde cada um desses elementos vai aparecer na tela. Ok? E esses dois últimos valores que eu tenho aqui do meu lovo.graphics.rectangle, todos são iguais a 30, né? Por quê? Porque eu estou desenhando na minha tela quadradinhos com lados iguais a 30 pontos. Ok, gente? Vamos rodar esse programa agora e ver o que acontece? Sim, é só isso, pessoal. Não tem mais nada nesse programa. Vamos rodar para ver o que acontece. Executando. Tá aí o resultado. O que eu quero que vocês prestem atenção? Olha a sequência de cores que eu tenho aqui, ó. Azul, vermelho, amarelo, verde e assim por diante, correto? Tentem memorizar essa primeira sequência de 6 cores. Azul, vermelho, amarelo e verde. Por que eu estou pedindo para vocês memorizarem essa sequência de cores? Porque eu vou fechar o programa e vou executar o programa novamente e, como nós usamos números aleatórios, vejam que a sequência de cores, ou seja, a matriz, mudou de forma geral. Tá ok? E se eu rodar novamente o meu programa, eu fecho e rodo novamente, eu tenho uma outra matriz de cores que é diferente das anteriores. Tá ok? Então essa é a parte bacana de você usar essa função random, tá certo? O seu código vai ficar mudando sempre que o resultado, né, a sua matriz, vai ficar mudando sempre que você executar esse código. Correto, pessoal? Entendido? Sim? Bom, eu vou parar esse vídeo para que vocês possam treinar um pouquinho
esse exercício, né? E depois que vocês treinarem um pouco esse exercício, voltem para as aulas e continuem assistindo normalmente, tá? Então, até daqui a pouco, já já eu volto com o próximo vídeo.